fazendo uma live, transmitindo um pouquinho para vocês sobre os princípios da constelação familiar. O que vocês estão vendo aqui é um sistema familiar. O que é um sistema familiar? Uma vez que você tem papai e mamãe, e tem um neném que nasce, uma criança que nasce, você constitui um sistema familiar. Você puxa a energia biológica, a energia afetiva para um novo grau de organização. É claro que existem muitas formas de família. A constelação familiar baseada nessa família nuclear é apenas uma dessas formas. O que é interessante é que a pesquisa e o estudo da constelação familiar nos ensina a saber como que a gente pode curar as estruturas familiares. Então isso aqui parece um presépio, né? E o presépio talvez seja lá a inspiração de Francisco de Assis, a primeira imagem para curar as nossas imagens sobre o que representa a chegada de uma criança no mundo e como cada criança que nasce é por si só um milagre. Isso é super importante a gente entender o nosso processo, o nosso sistema familiar. Vou botar uma musiquinha de fundo aqui pra gente, porque ninguém chega ao mundo sem pai e mãe. Esse elemento é super importante, reconhecer essas dimensões são super importantes para a nossa saúde. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam, nossa, agora eu vou ter uma família, pronto, tudo acabou, está tudo resolvido, vamos viver felizes para sempre. E começa um monte de conflitos. Começa um monte de conflito, a criança vai crescendo naquele ambiente de um monte de conflito e a gente não sabe direito como resolver. E é muito difícil, às vezes os conflitos são por causa de dinheiro, às vezes são por causa da casa. E comumente o que acontece é levar isso para o judiciário. Aí as pessoas ficam lá brigando por causa da casa, do dinheiro e da criança. Isso dá um problema danado. E Mari, por que isso acontece? Uma das dimensões de por que isso acontece é que essas pessoas não estão brigando só entre si. Eles estão brigando em função das histórias do pessoal que veio antes. Entende? É vovô, vovó, tá todo mundo presente nessa disputa. Por isso que quando nasce uma criança, muitas vezes tem uma grande movimentação em todo o sistema familiar. As pessoas têm que se reorganizar, porque a prioridade dentro do sistema familiar é sempre da criança. E esse é um dado importante. Então, se as pessoas não estão bem resolvidas, principalmente as mulheres, com suas mães, estão brigando com suas mães, e os homens com seus pais, isso vai repercutir na vida da criança. Então é muito importante dar esse passo atrás, de ir para o nosso sistema familiar e colocar o homem diante do seu pai, reconhecendo o seu papel, para ele poder ser um bom pai. Colocar a mãe diante da mãe para ela ser uma boa mãe. E uma vez que isso esteja organizado, as pessoas tenham reconhecido que elas nasceram como fruto de uma experiência de amor, que bonitinho o amor, aí esse casal tem muito mais chance de honrar o que os uniu, honrar o milagre que é a vida, honrar a sua ancestralidade. As pessoas falam muito de ancestralidade, e aí, nossa, eu vou honrar o meu animal de poder. Não, gente, ancestralidade é você cuidar da sua família, do seu pai, do seu avô, dentro de você. É entender tudo que te trouxe até aqui hoje, qual é a história da sua família, qual a história da sua linhagem, e limpar isso. Isso é uma terapia que só a constelação familiar faz. Então, para você poder ter um casal feliz e uma criança crescendo felizinha, você precisa fazer as pazes com os seus antepassados. E não só isso. Muitos dos conflitos vão estar ligados, por exemplo, à questão financeira. A maior parte dos conflitos de casais, estatisticamente, se dá por conta de dinheiro. Algumas pessoas ligam demais para dinheiro, outros ligam de menos para dinheiro, e tudo isso vai gerando uma quantidade enorme de conflitos e separação e sofrimento para a criança, que fica então sem esse lugar, sem essa raiz da família. Tá? Então é muito importante que as pessoas tratem suas relações de dinheiro, que muitas vezes vêm dos antepassados, e tudo isso pode ser curado para que as pessoas possam fazer com que o dinheiro seja algo que flui como uma energia que faz as pessoas ficarem felizes e que traz para a sua linhagem prosperidade, riqueza, bem-aventurança, o que for. A mesma coisa é a relação com a casa, ter uma casa, onde morar, perto dos pais, longe dos pais. Todas essas decisões têm um impacto enorme na sua linhagem familiar e em quem você é. Por isso que é tão importante para a gente tratar de todos esses temas, que são os temas tratados nas constelações familiares.
Um monte de gente não tem ideia de por que é tão importante fazer terapia nesse nível. É porque os dilemas que estão, às vezes, numa geração atrás, ou que estão, às vezes, ainda 2 gerações atrás, eles vão se somando. E a gente não tem como ver isso apenas na terapia individual. Não é sentar e conversar e vai resolver. Um monte de gente fala, não, a gente precisa conversar mais sobre isso e vamos conversar e vai se resolver. Mas as motivações e os programas inconscientes não permitem que a gente possa, às vezes, acessar a quantidade de fantasmas em termos de padrões que estão atrás do nosso processo no cotidiano. Por isso que é tão legal a gente cuidar do processo de constelação para que a nossa relação com o mundo, com a família, e a gente possa viver um relacionamento saudável. E para isso, gente, de fato, é preciso trabalho e atitude terapêutica. Existem gerações e gerações de sofrimento e às vezes as pessoas não se dão conta. Recentemente eu atendi uma menina cuja experiência era que a mãe tinha amado demais e foi amar outra pessoa e ser feliz. E ela ficou amaldiçoando a mãe porque foi ser feliz. Mas ter uma pessoa que é capaz de ser feliz num relacionamento é uma das coisas mais difíceis que tem. Se você olhar ao redor e falar, nossa, quem eu conheço que tem um relacionamento saudável, você vai ver que é raro. E é por isso que demanda esforço, cuidado, terapia, para que a gente possa, então, conciliar os sistemas familiares e deixar todo mundo em paz e as novas gerações livres dos programas ancestrais, para que, então, os seus filhos, quando esse pessoal aqui crescer e as novas gerações que chegarem, não tenham mais a quantidade de programa muito bonitinho, bumbumzinho desse nenenzinho, não tenham essa quantidade de problemas que a gente se esforçou para trabalhar. Então, entender que uma terapia sistêmica, uma terapia familiar, ela liberta não só uma geração, mas todas as gerações antes de nós. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes nessa live. Quero pedir para vocês compartilharem, curtirem, fazerem comentários, enfim, para que a gente possa divulgar. A gente tem uma formação de constelação familiar na Multiversidade, ela acontece o último domingo do mês e ela é por módulo. Então, se você quiser fazer um módulo, pode. Se você quiser fazer toda a formação como um curso livre de formação, você pode. E se quiser fazer como pós-graduação, também pode. Então, isso é um pouquinho da constelação familiar. Então, eu vou dar tchau para vocês, fiquem felizes e até a próxima. Tchau!